Uma boa noite a todos, meus amigos. Mais uma vez, estamos tendo aqui a oportunidade de trabalhar nessa noite um tema do Evangelho muito interessante. Um tema que faz com que nós tenhamos a possibilidade, a oportunidade de refletir a respeito justamente do ponto de vista de que cada um de nós tem a respeito dessa existência. Se nós pautamos a nossa vida, se nós pautamos a nossa existência com base nas questões de naturezas tão somente materiais, ou se nós de verdade compreendemos ou estamos buscando compreender as questões que dizem respeito às naturezas espirituais de cada um de nós. Como nós enxergamos a vida? Nós a olhamos só do ponto de vista das questões daqui, só do hoje? Ou será que nós conseguimos ir além? Será que nós conseguimos já compreender o quão próximo de nós está esse universo e o quão curta é essa existência tão importante para todos nós? É nesse sentido que o nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem no seu capítulo de número 2, o item 5, que fala exatamente o ponto de vista. É esse o tema que nós vamos abordar nessa noite, no capítulo 2, que trata-se Meu reino não é desse mundo. Lembrando que essa fala de Jesus, ela se dá diante de Pilatos, quando Pilatos pergunta, na verdade, se Jesus era de fato rei. E ele diz, meu reino não é deste mundo. O nosso também não, por incrível que pareça. Muito embora nós tenhamos a nítida noção que nós somos daqui, que esse é o nosso lugar, nós aqui estamos. Nós não somos propriamente dito daqui. Necessário se faz que nós nos lembremos, na verdade, o quão espirituais somos, todos nós, sem exceção. Importante a gente lembrar disso. Nós estamos aqui, mas estamos aqui em caráter provisório, em caráter de aprendizado, nessa escola tão importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução, consequentemente para o nosso progresso espiritual. Então nós vamos ler o tema do Evangelho, são 2 parágrafos, mas eles por si só já explicam, ele é um tema muito simples, na verdade, mas de uma importância, de uma relevância muito grande. Observemos o que é essa mensagem para todos nós. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável ao porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o seu ponto de vista, pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação. Olha que bonito. Que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como a criança, que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa, um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Vamos parar por aqui. O tema ele fala por si só, procurando nos mostrar uma questão muito, muito importante.
Importante a gente lembrar uma questão. Não há quem não tenha observado o quanto as coisas mudam de aspecto conforme o ponto de vista sob o qual elas são consideradas. Importante nós lembrarmos disso. Tudo depende do nosso ponto de vista. Não só se modifica o aspecto, como a sua importância, dependendo do ponto de vista. Essa é a mensagem do tema de hoje, quando ele nos convida a refletir sobre o seguinte aspecto. Veja só, é verdade que nós vivemos num plano material. Isso é indiscutível. E é uma necessidade que nós vivamos bem nesse plano material. Em momento algum nós vamos nos deparar com o Espiritismo buscando nos orientar no sentido de um desapego total às questões de naturezas materiais. Absolutamente. Quem vive num plano material tem a necessidade de se adequar a esse plano. O que não quer dizer que nós não devamos, e esse é o grande ensinamento do Espiritismo, compreender a importância de nos adequarmos a um plano material, mas com a clara noção de que nós somos espíritos, de passagem por esse plano. O que o texto nos mostra é que, do ponto de vista terreno, do ponto de vista exclusivamente de natureza material, nós corremos um risco muito grande de não nos atentarmos ao que vem depois. E o que vem depois, depende muito daquilo que nós construirmos nesse momento existencial de cada um de nós. Essa é uma das questões que faz com que nós reflitamos a respeito da possibilidade de, em nós, sob a ótica tão somente da matéria, nós nos atermos muito fortemente ao ter, somente adquirir, somente realmente trazer as questões da matéria como se elas me trouxessem uma felicidade plena, uma felicidade constante, permanente, e do ser. Quando eu busco, na verdade, a notoriedade, eu busco ser mais, eu busco ser melhor, sob o ponto de vista de uma existência tão somente terrena. Eu tenho que viver tudo agora. Eu tenho que ser feliz agora. E o que me dá felicidade? A matéria. É o ter, é o ser, é o que pensam de mim, os valores que dão, que atribuem a quem tem. Olha só, não é, repito, não é o problema do ter, é a valoração que damos a cada uma das questões. O que o tema nos mostra é que aquele que consegue compreender a possibilidade de viver, sim, confortavelmente nesse plano, através do esforço, do empenho, do trabalho. Claro que isso tudo é muito importante para todos nós, já que o plano é material. Mas não devemos esquecer a questão de natureza transitória, a questão de natureza espiritual. É nessa existência, vivenciando-a num plano de natureza material, que nós temos a possibilidade de construir em nós um progresso de natureza muito ampla. Quando nós percebemos que todo o conjunto circunstancial da nossa existência nos cobre de possibilidades e de oportunidades de nós, ao praticarmos o bem, o amor, a fraternidade, o desapego, nós temos a possibilidade de construir uma história muito positiva, uma história que faça com que nós tenhamos uma vida normal igual quaisquer outras pessoas, no entanto, com a observância de que absolutamente tudo que diz respeito a essa existência é passageiro, é efêmero, tudo vai passar. E aí, quando finda, o que eu levo comigo? Quais são as questões que seguirão junto comigo? Será que eu consigo levar tudo aquilo que eu me empenhei tanto, que eu me esforcei tanto? Materialmente falando, do ponto de vista da matéria, a gente vai observar o seguinte, que olha, ninguém, absolutamente ninguém, fica isento durante essa jornada de buscar a boa convivência com a matéria. Mas veja, nós não levamos de fato a matéria conosco, mas levamos conosco todas as conquistas de cunho espiritual. Antigamente, talvez nós tivéssemos uma dificuldade muito grande de compreender essas questões, né? A matéria é sempre muito viva, sempre muito forte na vida de quem encarnado nesse plano se encontra. No entanto, com a vinda, com o advento do Espiritismo, ficou muito claro, na verdade, o que é este pós-mortem,
o que vem depois do desencarne. Por quê? Porque quem nos relata esse pós-mortem não são outros senão aqueles que viveram, a exemplo de nós vivenciando a experiência outra, que retornando à pátria de origem, retornando à espiritualidade, eles voltam através de todos os mecanismos mediúnicos. Isso se dá através da literatura psicografada, da psicofonia, isso se dá através de tantos e tantos infinitos relatos do que é a vida espiritual. E a gente percebe que aqueles que muitos deles vivenciaram a experiência na matéria e bem conviveram com a matéria. O Espiritismo não condena a matéria, não condena o trabalho, não condena o esforço individual de cada um de nós, absolutamente. É o grande equívoco de imaginar que sim. Mas o que, na verdade, ele chama atenção para que nós cuidemos dessa parte é no sentido de observar a valoração que damos a cada uma das questões. Quando eu disse que esses nossos irmãos que nos antecederam na partida para a espiritualidade e que vêm nos trazer esses relatos, eles nos mostram claramente o quão felizes se fizeram aqueles que conseguiram, durante a sua jornada terrena, tendo compreendido a importância do amor, da fraternidade, da humildade, agiram, produziram, realizaram, fizeram tudo aquilo que ao alcance deles esteve, no sentido de fazerem o bem, levarem o amor ao próximo. Ensinamentos básicos e essenciais do Espiritismo. Ensinamento, claro, que básico dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E é nesse sentido que ele nos chama a atenção, então, com relação ao ponto de vista da existência, sob qual ótica eu me mantenho nesse plano. Qual é a minha perspectiva? Minha perspectiva é finita ou infinita? Finita no sentido acabou e eu vou realmente comer todo o doce agora porque não tenho depois. Ah, meus amigos, a gente sabe que tem o depois. Essa é a grande questão. E o depois, ele não é nada mais, nada menos que a continuidade do presente, ou seja, a morte nada mais é do que a vida após a vida. E essa vida após a vida, ela pode se dar de uma forma muito positiva, de uma forma muito legal, do ponto de vista de como nós construímos a base que nos levou a essa condição. Como nós partimos no momento em que a gente observa, na verdade, que embora aqui vivenciando a experiência nós saibamos que nós passamos por dores, por aflições, por angústias, por provações, por circunstâncias adversas, a gente consegue então compreender o quão passageiros são cada um desses períodos nas nossas vidas. Que embora às vezes as dificuldades e os obstáculos tenham características de naturezas quase que intransponíveis, nós sabemos que absolutamente tudo passa. Nós sabemos que muitas vezes nós nos depararíamos com situações de perda, sejam elas de naturezas materiais, de naturezas pessoais, quando perdemos os nossos entes queridos. Tudo absolutamente passa e a vida segue, a vida continua. Aqueles queridos continuam sendo queridos. Não termina essa relação com o final da nossa existência terrena. A nossa existência terrena é uma existência curtíssima diante do quanto um espírito tem de existência, que é eterna. O espírito tem uma natureza eterna. Hoje, vivendo dentro de um estágio de aperfeiçoamento, de aprendizado, de possibilidade de crescimento, aqui nessa escola, matriculado na escola na qual todos nós, nela, estamos inseridos por necessidade. Não estamos aqui a passeio, não estamos aqui fazendo turismo, absolutamente. Estamos matriculados numa escola que nos permite fazer com que nós consigamos, através do aprendizado cotidiano, através das provas, das expiações, através de todo o conjunto circunstancial diante de nós, nós consigamos aprender cada vez mais aquilo que fora nos ensinado como essência pelo nosso mestre no tocante à questão do amor, da fraternidade. Nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente, isso é indiscutível, mas temos a necessidade de desenvolvermos-nos moralmente.
espiritualmente. Por quê? Porque a vida espiritual continua. Não são esses os relatos que nós temos através do Espiritismo, nessas milhares de obras de cunho mediúnico, da lavra de tantos autores extraordinários que nós conhecemos e gostamos tanto de ver, a gente vai observando que a vida continua. Então, se hoje ou se ontem houve a dificuldade, houve a adversidade, a gente vai vendo que tudo, absolutamente tudo, vai passando e a gente vai seguindo, vai caminhando. O Chico, ele tinha uma fala que dizia o seguinte, meus amigos, com toda aquela brandura, com toda aquela serenidade dele, ele dizia o seguinte: essa vida fará com que nós, por ela, passemos de qualquer forma. Nós escolheremos o mecanismo da passagem. Nós podemos passar por essa vida revoltados, com ódio, com raiva, com rancor, por conta das dificuldades que a nós foi imposta. Nós poderemos passar essa existência totalmente focados no ter, na matéria, exclusivamente nisso, ou nós podemos passar por essa existência de forma mais calma, de forma mais branda, de forma mais tranquila, mais serena, porque nesse momento, certamente, nós haveremos de ter adquirido a consciência de que passa muito, muito depressa. E nós decidiremos como nós vamos passar. Se nós vamos passar harmoniosamente ou se nós vamos passar ali, naquela tensão, naquela bronca, naquela raiva toda. Então ele dizia que a questão de ser feliz nessa existência dependia exclusivamente das nossas escolhas. O Chico, sempre muito sábio, sempre um grande conhecedor, que foi e que é ainda, uma vez que ele se encontra vivo, claro, na espiritualidade, ele deixou uma mensagem muito bonita para a gente, de que depende da gente a condução disso. Depende da gente sermos mais ou menos felizes durante essa existência, por compreendermos, na verdade, que isso, o que quer que seja que diga respeito a essa existência, é transitório. Não levaremos nada daqui além daquilo que conquistamos interiormente, daquilo que realizamos de bem, de amor, de fraternidade durante a nossa trajetória, durante a nossa história, construída, escrita por cada um de nós. Então o Chico, ele enfatizava que estava nas nossas mãos a escolha de como conduziríamos a nossa jornada. Seria mais dura? Seria mais complexa? Ou poderia ser mais branda? Poderia ser mais serena? Poderia ser mais tranquila? Dependendo do ponto de vista, como é o tema de hoje, que nós passássemos a olhar e compreender o que era essa oportunidade extraordinária que todos nós recebemos para podermos crescer, evoluir e dar conta desse ciclo tão importante nas nossas existências. Então, meus amigos, o tema de hoje diz respeito a esse ponto de vista, que busquemos fazer do nosso ponto de vista um ponto de vista muito brando, por conhecermos que a existência num plano material é transitória. No entanto, o espírito, que somos todos nós, esse sim, esse é eterno, vai viver eternamente. Só que precisamos viver aqui ou acolá, precisamos viver da melhor forma possível. Assim, busquemos serenar os nossos corações, lembrar de Deus, lembrar do amor, lembrar da fraternidade ao nosso alcance, e isso, sem dúvida alguma, haverá de servir como referência para que nós tenhamos dias, seja aqui ou na espiritualidade, mais serenos e mais tranquilos. Muito obrigado mais uma vez a todos que nos assistem. Agradeço mais uma vez a oportunidade nos dada pelo Centro Espírita Deolindo Alves, e na noite de hoje era o que nós tínhamos. Que Deus abençoe a todos e que todos tenham uma semana muito, muito boa. Que Deus abençoe.